Olá pessoal, tudo bem? Que bom que estamos aqui juntos novamente. Eu sou o professor de Física Robson Santos e hoje vamos concluir o nosso 6º capítulo, em que nessa segunda aula o objetivo é tratar-se sobre plano inclinado. Vamos lá então? Antes de entrar especificamente nesse assunto, ou seja, plano inclinado, é importante que revisemos alguns conceitos básicos de dinâmica. E um deles é o de força resultante. Olha o exemplo que está sendo mostrado para você. 2 homens num cabo de guerra, cada um realizando uma força para sentido assim, né, para o seu próprio lado. Nessa circunstância, como põe em conta a chamada força resultante? Lembrando que força resultante é aquela que você pode substituir todas as que estão sendo atuadas no mesmo corpo, de forma a considerar-se que somente ela exista. E aí, caso essa força resultante seja a única a existir, todos os efeitos a serem produzidos nesse corpo será perfeitamente igual à atuação de todas essas forças em conjunto. Ok? Para achar a força resultante nessa circunstância, é feito um somatório chamado esse de vetorial, visto que força é uma grandeza física vetorial, e o encontro se dá pelo somatório da força 1 pela força 2. Agora, é importante tomar-se cuidado, porque nem sempre esse somatório vetorial será um somatório algébrico, ok? Ou seja, nem sempre 1 mais 1 será 2. Caso nós tenhamos forças que atuam na mesma direção, aí sim eu posso montar uma equação algébrica, que somente os valores e o sentido das forças se importam. Nessa circunstância, sim, 1 mais 1 será 2, 3 menos 2 será 1. Então, como no exemplo que é apresentado para a figura, caso a força para a direita seja de 100 newtons e a força para a esquerda seja de 80 newtons, considera-se primeiramente um sentido de referência, e que nessa questão aí será considerado sentido para a direita. Por conta disso, a força de 100 newtons ela terá um valor positivo e a força de 80 newtons terá um valor negativo. Ao efetuar-se esse somatório, eu vou ter 100 mais ou menos 80, tá? De forma que se eu multiplicar o sinal positivo do meio pelo sinal negativo de 80, eu vou ter um resultado negativo. E aí, por fim, eu vou ter 100 menos 80, que resultará em 20 newtons. Ou seja, a força resultante nesse caso será de 20 newtons para a direita. No entanto, se por acaso eu tiver forças que se dão em direções que não são coincidentes, direções distintas, será que eu posso, por exemplo, em circunstâncias como essa, efetuar um somatório algébrico? Ou seja, veja, por exemplo, essa argola, essa figura central que está aí no meio, que está sujeita a 2 forças, uma de 80, outra de 60 newtons. Forças essas que têm entre si um ângulo de 120 graus. Se eu ao realizar essa força, será que a força resultante vai ser encontrada simplesmente pelo somatório, 80 mais 60? É evidente que não, pessoal. Por quê? A partir do momento que eu faço um cálculo de 80 mais 60, é como se essas 2 forças tivessem a mesma direção e o mesmo sentido. E é lógico que o efeito de forças produzidas na mesma direção e no mesmo sentido vai ser diferente de forças que possuem direções distintas. Por conta disso, a força resultante não pode ser igual. Para encontrar, primeiramente, a direção e o sentido da força resultante, você pode utilizar uma dessas 2 regras. Uma delas é o do triângulo de Stevens, que eu particularmente a utilizo mais, em que eu pego o primeiro vetor, modifico a posição do segundo vetor de forma que, ao final do primeiro, você coloca o início do segundo, e depois você traça uma seta que há de iniciar no início do primeiro vetor e vai ao final do segundo. E aí você tem um vetor resultante. Você pode também utilizar a regra do paralelogramo, em que você coincide o início dos vetores, dos 2 vetores, né, que estão atuantes no mesmo corpo, traça-se retas paralelas a esses vetores. No encontro dessas retas paralelas, vai se dar o final do vetor resultante, como está aí na segunda circunstância e na terceira também. Então, através dessas regras, você encontra a direção e o sentido do vetor, que no caso que nós estamos analisando em questão,
a força resultante. Agora, para achar o seu módulo, primeiramente, você tem que ver como que está esse arranjo vetorial. Se ele estiver de forma perpendicular, ou seja, vetores perpendiculares entre si, o que você utiliza é o chamado teorema de Pitágoras, em que o vetor resultante ele vai atuar como se fosse uma hipotenusa. E aí, você utiliza aquela regra, que o quadrado da hipotenusa é igual ao somatório do quadrado dos catetos. E assim você acha o vetor resultante. No caso os vetores princípios, né, os vetores iniciais, eles sejam 30 e 40 newtons, o vetor resultante, a força resultante no caso, vai ser de 50 newtons. Um outro elemento importante para que nós entremos nesse assunto de plano inclinado é você relembrar sobre a decomposição de um vetor. Então, imagine um vetor f qualquer e que você queira decompor em dois vetores que estejam perpendiculares entre si, ou seja, no plano cartesiano. Para você achar o fx, que é o componente do vetor, a projeção desse vetor no eixo x, o fx vai ser igual a força F vezes o cosseno do ângulo entre F e o eixo horizontal. Caso você queira achar fx será fy, né, que é a componente de F no eixo vertical. Fy vai ser igual a F vezes o seno de beta. Lembre de um macete que eu já passei para vocês em aulas anteriores. Que macete é esse? Você considera esse vetor primeiro como se fosse uma porta. Caso você queira achar fx, você vai deslocar essa porta sentido ao eixo x. E essa porta vai passar por cima do ângulo beta. Ou seja, fx vai ser igual a f com o beta. Quando você movimenta essa porta em cima de beta, você fala f com o beta. E substitui a palavra com pela palavra cosseno. Caso você queira achar fy, você desloca a porta no sentido contrário, ou seja, desprezando o ângulo beta, ou seja, sem o beta, e fy vai ser igual a f sem, que significa seno, de beta. Lembrando que isso é um macete, o macete é simplesmente um processo mnemônico, não há necessidade de lógica. A única coisa importante é fazer que você decore, e eu utilizo até os dias de hoje, e eu acredito que sempre eu utilizarei. Nesse primeiro exercício, é um treinamento dessa circunstância anterior. Eu peço que você encontre os valores das componentes de força, componentes essas que sejam ortogonais entre si. E a força, ela tem o valor de 50 newtons. Considere que a raiz de 2 é igual a 1,3 e a raiz de 3 é igual a 1,7. E eu peço para que você analise esses vetores ortogonais, componentes de f, nas três circunstâncias, quando beta for 30, 45 ou 60 graus. Para beta igual a 30 graus, teremos que fy, ou seja, a componente vertical, será f vezes o seno de 30 graus, raiz de 3 vezes meio, que vai dar 25. E fx, que é a sua componente na direção horizontal, será f vezes o cosseno de 30 graus, 50 vezes raiz de 3 sobre 2, que dará 25 vezes 1,7. E isso resultará em 42,5. No caso de beta igual a 45 graus, teremos valores iguais. Por quê? Tanto o seno de 45 quanto o cosseno de 45 valem raiz de 2 sobre 2. E multiplicando isso por 50, eu vou ter 25 vezes 1,3, que dará 32,5. Já no caso de beta igual a 60 graus, teremos que fy igual a f vezes o seno de θ, 50 vezes raiz de 3 sobre 2, que dará 25 vezes 1,7 igual a 42,5. Já no caso de fx, f vezes o cosseno de 60 graus, que será 50 vezes meio, e resultará isso em 25 newtons. E é puxado por uma pessoa conforme está na figura. A resultante das forças que a superfície exerce sobre o bloco pode ser representada por qual uma dessas letras aí? Então, vejamos. Primeiro, vamos colocar as forças que estão atuantes sobre o bloco. Primeiramente, tem essa força realizada pela pessoa. Segundo, tem a força de reação normal sobre o bloco.
como o bloco ele comprime o piso em reação a essa força de compressão exercerá uma força para cima, chamada de força normal. Por conta da rugosidade existente entre o bloco e o piso, tem-se a força de atrito, que é sempre contrária ao deslizamento. E essas duas últimas forças que eu falei, a força normal e a força de atrito, são as forças que o piso exerce sobre o bloco. Eu arranjo elas de forma a utilizar aquela regra de Stevens, né? Ou seja, no final do primeiro vetor coloco o início do segundo, faço a conexão do início do primeiro vetor ao final do último, e aí eu tenho a chamada força resultante. E isso é representado pela letra B. No exercício 3, eu tenho inúmeros arranjos vetoriais de forças atuantes sobre um corpo, e eu peço para que se determine o módulo da força resultante em cada um desses casos. Na letra A, eu tenho forças que estão na mesma direção, em sentidos opostos, e eu posso utilizar simplesmente um somatório algébrico, em que F2 será 4, F1 será menos 3, o somatório disso vai dar 1, né? 4 menos 3 igual a 1, e a força resultante será 1 newton. Na letra B, forças na mesma direção e mesmo sentido. Então, basta somar o 3 com o 6, porque estão no mesmo sentido, terão o mesmo sinal, e isso vai ter como resultado 9. Na letra C, as forças são perpendiculares entre si, então eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, em que a força resultante será a hipotenusa. 3 elevado ao quadrado 9, 4 elevado ao quadrado 16, 9 mais 16, 25, a raiz de 25 será 5, e essa será a força resultante. Na letra D, forças perpendiculares também entre si, a diferença é que a força vertical agora está para baixo. Então, 50 ao quadrado, 2.500, 120 ao quadrado, 14.400, o somatório disso dá 16.900. Ao encontrar-se a raiz desse valor, eu vou ter 130, que é o valor da força resultante, 130 newtons. Na letra E, é importante tomar-se cuidado. Por quê? Eu tenho uma força horizontal para a direita e uma inclinada para cima e para a direita ao mesmo tempo, cujo ângulo entre essas forças é de 60 graus. E o cosseno de 60 graus, a questão pede para considerar-se meio, né? Não é que pede para considerar-se meio, é porque vale meio. E qual é o problema aí, pessoal? Quando a gente faz esse arranjo de forças, é extremamente tentador considerarmos que a força resultante ela também se dará nessa direção inclinada para cima e para a direita, mas ela vai ficar entre F1 e F2. Só que, na verdade, não é isso. Se eu fizer o arranjo de acordo com a regra de Stevens, o ângulo entre os vetores componentes não será 60 graus, mas será 120 graus. E, por conta disso, a força resultante será até mesmo maior do que F1. Né? E o que vai acontecer? Baseando-se nisso, eu vou utilizar aquele teorema de Pitágoras estendido, em que eu vou somar, eu vou acrescentar a subtração de 2 vezes F2 vezes F1 vezes o cosseno de 120 graus. Veja que aí eu tenho um ângulo obtuso, que é de 120 graus. E aí, substituo os valores, colocando eles quadrados, né, 2 e 5. O cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 120. E eu vou ter 4 mais 25, menos 20 vezes menos meio. Né? Meio é o cosseno de 60 graus. 29 mais 10 dará 39. Ao encontrar-se a raiz, eu vou ter que a força resultante será a raiz de 39. Não vai ser um número exato, né? Porque 39 é igual a 13 vezes 3. Já na letra F eu tenho 3 forças. Aí, primeiro, eu encontro a força resultante na direção horizontal. Eu vou ter 8 mais ou menos 5. E o resultado disso vai ser 3 newtons para a direita, porque o 8 é maior do que 5. Agora sim, eu incluo o F3, que vai dar 4 newtons, e eu tenho forças perpendiculares entre si, cuja força resultante ela se dá nessa direção e sentido. Uso o teorema de Pitágoras. E no teorema de Pitágoras, eu vou achar que o quadrado da força resultante é 25.
Ao encontrar-se a sua raiz, eu vou ter que essa força resultante será de 5 newtons. E aí, chegamos finalmente ao nosso objetivo, que é a análise do plano inclinado. Lembrando que o plano inclinado é uma ferramenta muito utilizada para conduzir-se corpos realizando uma força menor. E veremos o porquê disso. Considere um bloco sobre um plano inclinado, plano esse que tem um ângulo θ em relação à horizontal. Vamos traçar linhas que sejam perpendiculares, uma paralela ao plano e outra perpendicular ao plano, de forma que, em relação a esse plano, eu tenho um eixo x e y, ou seja, um plano cartesiano. Utilizando o centro geométrico como centro de gravidade desse bloco, eu coloco ali a força-peso, que é o ponto de encontro dos eixos x e y. Coloco também a força de reação normal ao bloco, lembrando que essa força de reação normal ela é sempre perpendicular ao plano que há esse encontro do bloco, né, com o plano inclinado. E não podemos esquecer a força de atrito, que ela é sempre contrária ao deslizamento, ou à tendência de deslizamento do corpo. Como o corpo ele tende a deslocar-se para a direita em relação ao eixo x, a força de atrito ela vai ser para a esquerda em relação ao eixo x. E aí, o ângulo θ ele vai se dar entre a porção inferior do eixo y e a força-peso. Você pode encontrar esse ângulo θ aí nessa relação entre esse vetor e o segmento de reta do eixo x por semelhança de triângulos. E aí, trazendo esse plano inclinado juntamente com os vetores, analisando-os de forma isolada, o que a gente tem? A força P, que é sempre orientada sentido ao centro do planeta Terra. Eu vou decompor a força P no plano cartesiano, vou ter PY no segmento negativo do eixo Y, eu vou ter PX no segmento positivo do eixo X, lembrando que PY vai ser igual a P vezes o cosseno de θ, e o PX vai ser igual a P vezes o seno de θ. Coloco ali a força de atrito e também incluo a força normal. E como esse corpo ele não está se deslocando no eixo Y, ou seja, a sua aceleração no eixo Y é zero, podemos concluir que PY será igual à força normal. Caso o corpo esteja em repouso, seja um repouso estático ou dinâmico, o que seria o repouso estático? Velocidade igual a zero. E o que seria o repouso dinâmico? É aquele repouso que a velocidade é diferente de zero, mas ela não varia no tempo. Então, as duas circunstâncias são as circunstâncias de aceleração igual a zero. Então, podemos dizer que as duas circunstâncias são de repouso. Portanto, o que a gente pode concluir? Que Px vai ser igual à força de atrito. Portanto, não há aceleração na direção do plano inclinado. E olha só, pessoal, por que o plano inclinado ele é uma ferramenta muito interessante? Veja que Px ela é uma componente da força-peso. Px vai ser igual a P vezes o seno de θ. E o seno de θ é sempre inferior a 1. Ou seja, P vezes o seno de θ será sempre um valor inferior à força P. Então, quando você desloca um bloco como esse para cima em relação ao plano inclinado, você irá deslocá-lo contrariando a força Px, que é sempre inferior à força peso. Por conta disso, o seu esforço vai ser sempre inferior a você levantar esse corpo na direção vertical. Por isso que o plano inclinado é uma ferramenta humana. No exercício 4, eu peço para que você considere o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano igual a 0,5. A aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a massa da caixa igual a 5 kg. Determine os valores das componentes do vetor peso da caixa nas direções horizontal e vertical para o plano inclinado com valores de θ igual a 30, 45 e 60 graus. Por fim,
Verifique em cada situação se a velocidade de descida da caixa será nula e, no caso desta ser nula, se o seu movimento, ou no caso dessa velocidade ser não nula, se o movimento será acelerado ou não. Considere raiz de 2 igual a 1,3 e raiz de 3 igual a 1,7. Então, para a primeira situação, θ igual a 30 graus. Os dados que a questão me dá é que a massa é 5 kg, a aceleração da gravidade é 10, então o peso da caixa será 50 newtons. Para θ igual a 30 graus, o que teremos? Esses são os dados que a questão nos dá, que a massa é igual a 5 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso do corpo será 5 vezes 10, 50 newtons. A força normal deve ser igual à componente do peso no eixo vertical, ou seja, PY. E por que isso? Porque não há aceleração dessa caixa na direção perpendicular ao plano inclinado, ou seja, sobre o eixo PY. O coeficiente de atrito, 0,8. Portanto, o PY será igual a P vezes o cosseno de θ. 50 vezes o cosseno de 30 graus. Este cosseno que é a raiz de 3 sobre 2. Então, teremos 25 vezes 1,7, que dará 42,5. Ou seja, PY será 42,5 newtons. A força de atrito será igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas, como já foi dito, a força normal é igual a PY, então teremos que a força de atrito será 0,8 vezes 42,5. Por conta disso, ela será 32 newtons. E Px, que é a componente na direção paralela ao plano, será P vezes o seno de θ, 50 vezes o seno de 30, 50 vezes meio, que dará 25, ou seja, Px será 25 newtons. Portanto, na direção paralela ao plano inclinado, nós teremos a força de atrito, sentido contrário ao deslizamento, e Px favorecendo o deslizamento. Nessa circunstância, o máximo que você pode ter de força de atrito é o valor do coeficiente de atrito estático máximo, que será 0,8. Portanto, essa força de atrito máxima será de 34 newtons e ela é maior do que a componente da força peso na direção paralela ao plano, que será 25 newtons. E aí, o que teremos é uma aceleração nula. Veja, o fato de eu dizer que a força de atrito máxima é maior do que Px não significa dizer que o corpo irá subir na direção paralela ao plano. Por quê, pessoal? A força de atrito máxima, ela ocorre quando o corpo está sujeito a uma força máxima no sentido de deslizamento. Mas a força de atrito estática, ela varia de 0 até um valor máximo. O valor máximo esse que é 34 newtons. Ou seja, a força de atrito ela chega a um valor máximo de 34 newtons. Então, enquanto o Px não ultrapassar 34 newtons, nós não teremos uma força resultante na direção horizontal e favorecendo o deslizamento do corpo. Por conta disso, a velocidade, ela nessa circunstância de θ igual a 30 graus, ela não irá variar. Agora, consequentemente, com o aumento de θ, essa força Px irá aumentar e veremos casos que ela irá sobrepujar a força de atrito máxima, até porque a força de atrito máxima também irá diminuir o seu valor. Vamos ver nas circunstâncias adiante. Para θ igual a 45 graus, o peso do corpo não irá mudar. O fato da força normal ser igual à força PY, errei aí, perdão, eu botei Px, mas na verdade força normal será igual a PY. Isso não muda e o coeficiente de atrito continuará a ser 0,8. Isso não muda com a inclinação. Então, PY será igual a 50 vezes o cosseno de 45, e o resultado disso será 32,5 newtons de PY. A força de atrito será o coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas como a força normal é igual a PY, teremos que 0,8 vezes 32,5 vai dar 26 newtons. Veja que agora a força de atrito diminuiu, passou a ser 26 newtons. Agora, por que a força de atrito diminuiu, pessoal? Como com o aumento da inclinação,
essa caixa ela passa a comprimir menos o plano inclinado, por consequência, a força normal passa a ser menor. E se a força normal passa a ser menor, a força de atrito também será menor. Para pensar no seguinte, imagine que esse plano inclinado ele tem o seu ângulo aumentado até a circunstância em que ele esteja na vertical. Aí, a caixa ela para de comprimir esse plano inclinado, que ele passa a atuar como se fosse uma parede. E aí a força normal vai ser zero, e aí o atrito também tende a ser zero. Ok? No caso de analisarmos o Px, teremos que será P igual vezes o seno de θ, e aí vamos ter o mesmo valor, né? Porque o θ é igual a 45, então Px vai ser igual a Py. Então o seu resultado será também 32,5. E aí já teremos a circunstância que a força de atrito máxima, o máximo que a força de atrito pode atingir, será inferior a Px. Por conta disso, a aceleração vai ser diferente de zero. E se a aceleração é diferente de zero e a força de atrito é menor do que Px, essa aceleração será no sentido do deslizamento do corpo. Ou seja, a velocidade será aumentada e aí vamos ter um movimento acelerado para baixo. Consequentemente, em θ igual a 60, a circunstância não será diferente, exceto pelo fato da aceleração no sentido de queda ser maior ainda. O início da questão dos dados é o mesmo, tá? Peço perdão de novo, porque eu errei, era para ter posto P, força normal igual a Py, coloquei Px, né? Então, Py será P vezes o cosseno de θ, 50 vezes meio, que vai dar 25, Py igual a 25. A força normal vai diminuir ainda mais, né? Será menor ainda que na situação anterior. Vai ser 0,8 vezes 25, que é o valor de Px, que é igual ao valor da força normal. Força de atrito igual a 20 newtons. E Px será igual a 50 vezes o seno de 60, que será 50 vezes raiz de 3 sobre 2. 25 vezes 1,7, que dará 42,5. Então, mais uma vez, teremos força de atrito inferior a Px e, por consequência, aceleração diferente de zero e ao sentido de descida do plano inclinado. E aí a velocidade também aumenta, por conta disso teremos um movimento acelerado para baixo. No exercício 5, eu peço para que você considere uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A inclinação do plano igual a 30 graus e a velocidade de descida da caixa vai ser constante. Por conta disso, qual será o valor do coeficiente de atrito entre o plano inclinado e a caixa? Veja que se o corpo está descendo é porque já está na circunstância de deslizamento. Então, o coeficiente de atrito aí será um coeficiente de atrito dinâmico e, por conta disso, um coeficiente inferior ao coeficiente de atrito estático. Nos diz que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a inclinação do plano inclinado é de 30 graus. A força normal será igual a Py, porque não há aceleração na direção perpendicular ao plano, ou seja, será m vezes g vezes o cosseno de 30 graus. Já a velocidade de queda sobre o eixo x será constante, por conta disso, a aceleração é nula, ou seja, a força resultante na direção do plano é nula. E assim teremos que Px tem que ser igual à força de atrito, visto que a força resultante é nula. E aí teremos que m vezes g vezes o seno de 30 graus vai ser igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. M vezes g vezes o meio, que é o seno de 30, será igual a m vezes g vezes o cosseno de 30 graus. Lembrando que a força normal é igual à força Py. Podemos cancelar a grandeza, a massa, nos dois lados da equação. A grandeza, a aceleração da gravidade também. E aí ficaremos que meio é igual a ρ, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes o cosseno de 30 graus. Meio vai ser igual a ρ vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é essa aqui, é para ser considerado como 1,7. Então, teremos que meio vai ser igual a ρ vezes 1,7 dividido por 2. Podemos cortar o 2, que será denominador nos dois lados da equação. E aí teremos
1 dividido por 1,7 igual a ρ. E ρ vai ser aproximadamente 0,58, que é o coeficiente de atrito. E aí, pessoal, espero que mais uma vez tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Peço para que se inscrevam no canal. Se você gostou, curta a nossa aula, deixe seus comentários, indique o nosso curso e, como sempre, eu te desejo bons estudos. E até a próxima!